Olá, bom dia para você. Quarta-feira, 17 de setembro, dia de tempo aberto, bonito, de sol em Londrina e região. A gente chega com muita informação na sua hora de almoço. Muito bom dia, é só a largada do seu Meio-Dia Paraná, dessa edição de quarta-feira. Vamos juntos até a 1h05 da tarde. Ao vivo também, imagens da zona norte de Londrina, mais populosa da nossa cidade. Por lá, esse tempo ensolarado, mas muito cinzento ainda, né? Em meio a essa baixa umidade relativa do ar. Quem também está por lá nessa quarta-feira é a equipe da Mônica Dal. Muito bom dia para você, seja bem-vinda, Mônica, até o último instante ali atualizando as informações na tela do celular também. Bom dia, Mônica, o que você conta pra gente? Oi, Alberto e Vanessa, bom dia para vocês. É a vida do repórter, né? A informação vai chegando, claro que a gente quer apurar para trazer informação atualizada aqui no Meio-Dia Paraná. Nós vamos falar sobre a seca, né? Isso porque a cidade de Bandeirantes está com problemas relacionados à estiagem. A Defesa Civil está em alerta porque pode faltar água no município. A gente também vai trazer um panorama dessa situação aqui em Londrina e em outras cidades da região, porque realmente uma chuva expressiva está difícil de chegar por aqui. Volto com vocês por enquanto, um ótimo jornal para todos. Obrigado. Meio-Dia Paraná acompanha também um mutirão de empregos. São mais de 1.000 vagas no Moringão. Teve gente, inclusive, que madrugou por lá hoje para tentar garantir uma delas, pessoal interessado em conseguir um trabalho. Quem está passando pelo Moringão tem que ficar atento também, porque com essa movimentação toda, o pessoal está relatando que o trânsito está mais lento ali nos arredores, no acesso à Avenida Bandeirantes. Na edição de hoje tem também a apreensão de mais de R$50 mil num lava-rápido. O dinheiro foi encontrado numa investigação de tráfico de drogas. E as discussões sobre a demolição de um dos ginásios mais tradicionais de Londrina. Quem acompanha esse caso é a Kathleen Tanan. A gente já dá as boas-vindas também para ela. Bom dia, Kathleen. Oi, Van, muito obrigada. Bom dia a você, ao Alberto e a você também ligadinho aqui no Meio-Dia Paraná. É o ginásio Alceu Malucelli, já tem história aqui em Londrina, muito usado inclusive pelas equipes de ginástica para treinamentos. Então, o ginásio que está no coração e na história de muita gente. Hoje pela manhã nós encontramos o prefeito de Londrina e questionamos se há uma definição sobre o futuro do local. Ele disse que ainda não havia essa definição. Agora há pouco, inclusive, estou falando aqui com o pessoal da comunicação da prefeitura para atualizar o assunto. Já no Meio-Dia Paraná, a gente traz para vocês se ao longo aqui do Meio-Dia Paraná houve uma definição ou não sobre este local. Já. Obrigada, Kathleen. Espaço que ajudou aí a formar atletas de ponta. Até a gente trouxe imagens de arquivos justamente aí de modalidades que treinavam nesse prédio. Por lá agora muita precariedade e insegurança. 11h50, mais imagens ao vivo, ali em primeiro plano, o nosso Igapó verdão, Vanessa. O cenário não muda. Persistente, né? A gente achou que ia ser coisa ali de alguns dias e o verde, por enquanto, parece que está mais intenso. Até porque, como você mesmo já comentou hoje, tempo seco está afetando níveis de reservatórios. Claro que a gente fala sobre isso também junto com a previsão do tempo. Já estão vendo aí que chuva por hoje não está no radar. Faz 26 graus agora em Londrina. 11h50, 10 para meio-dia. Em instantes, logo depois do intervalo, a gente já está de volta com muito mais notícia para você. Gumercindo acredita que Mateu teve um caso com Rosana e exige que eles se casem. Mas eu não vou fazer isso. Então você vai ter que começar a cavar sua sepultura. Hoje, Terra Nostra. Para nós, a excelência não é apenas um objetivo. É o nosso padrão. Porque cuidar é o que fazemos melhor. É o nosso compromisso. Acolhemos, transformamos vidas e oferecemos o que há de mais profissional em cuidados médicos, garantindo que cada detalhe seja pensado para você. E cuidar de você será sempre o nosso propósito. Hospital Unimed. Seu hospital, nosso cuidado. Nova Guaporé Pneus, um novo centro automotivo para você. Aqui na Saúl 2686. Pneu Aro 14, 10 de R$ 32,90. Pneu Aro 16, 10 de R$ 36,90. Vem pra Guaporé Pneus.
Aproveite a qualidade, o frescor, a variedade e a praticidade da Feira do Gigante Max Atacadista. É a melhor feira da cidade, no atacarejo mais completo do Brasil. Batata quilo, alface crespa unidade 95 centavos. Banana, laranja, pepino 2,97 o quilo. Ovo com 10 unidades 4,97. Frango inteiro 6,97 o quilo. Açúcar 5 quilos a partir de 13,48. Mombiju 1 litro e 700 6,89. E tem muito mais ofertas e descontos gigantes para você aqui no Clube Max. Participe! Tem firmeza pra todo dia. Que tal uma feijoada hoje? E uma copa Frimeza de tira-gosto. Frimeza, quem experimenta, recomenda. Onze horas e 52 minutos. Muito bom ter a sua companhia em mais uma edição do Meio Dia Paraná, que já começa falando de assunto que interessa a muita gente que está procurando emprego ou que conhece alguém interessado numa vaga de trabalho. A gente está acompanhando um mutirão de empregos hoje no Ginásio de Esportes Moringão. São mais de 1.000 vagas e quem está por lá para falar um pouquinho mais sobre que oportunidades são essas, também como é que está a procura, é a Kathleen Tanan. Estou vendo que está movimentado por aí, né, Kathleen? Tá sim, Ivan. E só para vocês terem uma ideia, 1 hora depois do início das entrevistas hoje pela manhã, já estavam contabilizadas 500 pessoas que haviam recebido senha para participar da seleção. Agora tem mais gente por aqui. O Alceu Nascimento mostra pra gente o movimento lá dentro do ginásio. As mesas que vocês conseguem ver são onde estão as empresas. Cada mesa, uma empresa representada. São mais de 50 empresas que estão aqui de diversos setores, oferecendo aproximadamente 1.200 vagas, são empresas de Londrina, Cambé e Ibiporã. Para o pessoal participar, basta ter aí vontade de trabalhar, traz a carteira de trabalho, porque nem mesmo a idade é um limitador. Se não for para trabalho efetivo, por exemplo, a partir dos 18 anos, tem vaga também para estágio e ainda para jovem aprendiz. Eu quero mostrar para vocês, inclusive, daqui a pouquinho, os setores que estão ofertando vagas. Antes disso, vocês vão acompanhar a conversa que eu tive com algumas pessoas que vieram atrás de uma oportunidade hoje por aqui. Olhem só. O mutirão, ele faz com que abre uma esperança para as pessoas arrumarem um trabalho. E assim, como eu sempre falo, o trabalho dignifica a pessoa, né? Hoje, não adianta você só ficar esperando que alguém vai te ajudar de uma forma, e se você não tem uma atividade. E isso faz com que as pessoas realmente se identifiquem como pessoas dentro de uma sociedade, né? Então eu acho muito importante, e quando abre uma oportunidade dessa, as pessoas têm que realmente aproveitar. Algo a ver com informática, já que eu estou cursando o ensino superior de ADC, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. É uma oportunidade boa, que eu tenho corrido atrás, só agora que eu consegui esses 2 empregos, então, oportunidade boa. Eu falei, vou, não vou, com 2 empregos, vou, não vou, eu falei, eu vou. Tá com uma expectativa boa, né? Tô, muita. Vai sair daqui e empregar? Com certeza. É, que assim seja. Também estamos na torcida para que essas pessoas saiam com uma notícia maravilhosa daqui para frente. E até eu aproveito para atualizar, vocês ouviram aí algumas pessoas falando, e depois que as entrevistas começaram, eu consegui encontrar 2 deles aqui no meio do pessoal, que foi a Cibele e o Alexandre. A Cibele comentou comigo agora há pouco que ela saiu do Moringão faz alguns minutos e ela já conseguiu um encaminhamento para conversar com mais de uma empresa, inclusive em uma que ela estava querendo muito, que é do setor de café. O Alexandre falou que tem uma entrevista marcada em uma rede de supermercado hoje, às 2h30 da tarde. São resultados já do mutirão aqui, que tem 1.200 vagas para pessoas que, como eu citei, de 3 cidades, Londrina, Cambé e Ibiporã. Quero que vocês deem uma olhada nessa tela. Nós separamos os setores que estão ofertando vagas, tá? Para ficar mais fácil você saber se tem interesse ou não. Mas olha, são diversos. A gente está falando, por exemplo, de setor agropecuário, construção civil, varejo, educação, setor financeiro, hotelaria, indústria, logística, mercado, restaurantes, lanchonetes, setor de saúde, tecnologia e transporte, tanto transporte de cargas quanto transporte público. Com relação ao que trazer para participar desse mutirão,
É importante trazer o currículo, caso você não tenha, não saiba fazer. Quando chegar aqui vai ter uma equipe que vai ajudar também a fazer o currículo. É preciso trazer comprovante de residência e documentos oficiais com foto. As senhas vão ser entregues até a 1h da tarde, portanto até daqui a pouquinho, só que o evento vai seguir até às 4h da tarde. Agora eu compartilho com vocês entrevistas dos secretários de trabalho, tanto aqui de Londrina quanto da cidade de Cambé, sobre a importância desse evento que pela primeira vez reúne 3 cidades bastante importantes aqui do norte do estado. Vamos ouvir. Oportunidades não só de emprego, mas de jovem aprendiz. Então aquela pessoa que está ali nos seus 14 anos e já quer passar por um processo de aprendizagem, ter a formação continuada dentro da instituição formadora e já provar aí do mercado de trabalho, tem vaga para ela. Quem está às vezes fazendo o ensino superior e está buscando uma vaga de estágio, são mais de 20 funções diferentes para que ela possa acessar enquanto faz seu curso superior. Temos também aqui Senai e Senac conosco, ofertando qualificação profissional, cursos de 160 horas completos. Então a gente tem também aqui confeccionando currículos para quem nunca teve oportunidade, às vezes, de ter um currículo profissional com a orientação necessária, com as informações necessárias. Existe essa união das secretarias, porque muitos trabalhadores vão para Cambé, muitos trabalhadores vêm para Londrina, de Cambé para Londrina e para Ibiporã, para Londrina também. Então nós juntamos as nossas forças para estar oferecendo essas vagas de emprego. As empresas necessitam dessa mão de obra, então nós estamos preocupados com a qualificação e encaixar os trabalhadores também nessas vagas que as empresas tanto necessitam. Reforçando então, senhas até a 1h da tarde. Basta chegar aqui no Ginásio de Esportes Moringão, que fica entre as avenidas JK e Bandeirantes, aqui em Londrina. Agora, uma última informação, enquanto o Alceu gira para vocês com mais algumas imagens ali da parte de baixo, onde as pessoas estão nas filas, esperando a vez para passar por uma entrevista, caso você não consiga participar desse mutirão, em outros dias você pode procurar as agências, né, do trabalhador de cada uma dessas cidades. No caso aqui de Londrina, a agência fica no centro, na rua Pernambuco, 162, funciona de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã até as 2h da tarde. Uma novidade, a partir do mês que vem, de acordo com o prefeito de Londrina, o horário de atendimento será estendido até às 5h da tarde na agência do trabalhador de Londrina. Ali são ofertadas vagas também de diversas empresas da nossa região. Alberto, Vanessa, volto com vocês e desejo mais uma vez boa sorte para quem está participando dessa seleção hoje por aqui. A gente também deseja essa sorte, Kathleen, e sabemos também que muita gente desiste, né? Houve tantos nãos, então essa é uma oportunidade de você saber que ali, de repente, pode estar a sua chance de ter de volta a dignidade, a saúde. A gente está no Setembro Amarelo, quanta gente não entra em depressão porque está sem trabalho, está sem emprego, sem um sustento para a família. Então, tenta a sorte, a chance aí, porque tem muita vaga esperando realmente pelos candidatos aí a emprego. Eu vou aproveitar agora também para abrir nosso espaço aqui para a sua participação pelo aplicativo Você na RPC. Pode falar de emprego, se está aí numa situação de busca por trabalho, algum amigo, ou comentar outros assuntos que a gente vai mostrar para você ainda nessa edição. E claro, sempre um espaço também para você mandar sua sugestão de pauta, foto, vídeo, espaço aberto para você, nosso amigo telespectador. QR Code te leva direto para o aplicativo, caso você ainda não tenha no seu celular. A advogada da família dos homens que desapareceram há mais de 40 dias em Icaraíma, noroeste do estado, informou que serão realizados exames de DNA na tentativa de identificar se as marcas de sangue encontradas numa caminhonete que estava enterrada são das vítimas. A polícia está fazendo novas buscas lá na região. Equipes da Polícia Militar Ambiental fizeram novas buscas nesta terça-feira pelos 4 desaparecidos. Os agentes estiveram no pesqueiro da família Buscariolo. Pai e filho são suspeitos dos assassinatos. O local está revirado e tem câmeras de segurança quebradas. A investigação já havia periciado o espaço anteriormente. O pesqueiro fica a 9 quilômetros de distância do bunker onde a caminhonete em que as vítimas estavam foi encontrada enterrada na última sexta-feira. A polícia investiga quem é o dono da propriedade onde fica o esconderijo. O sítio, alvo da dívida de Antônio Buscariolo com Alencar Gonçalves de Souza, fica entre o pesqueiro e o bunker. A perícia coletou cápsulas de armas de fogo de ao menos 5 calibres diferentes na propriedade.
A Polícia Civil considera a possibilidade de Alencar e os 3 cobradores contratados por ele, Diego Henrique Afonso, Rafael Juliano Marascalchi e Robisley Hernani de Oliveira, terem sido mortos no local. A advogada que representa as famílias dos desaparecidos disse à RPC que exames genéticos vão ser feitos para confirmar se o sangue descoberto na caminhonete é das vítimas. Nos próximos dias nós teremos o confronto do material genético das substâncias semelhantes a sangue que foram apreendidas em alguns locais, entre eles na Fiat Toro, que estava enterrada naquele bunker. As autoridades envolvidas na investigação não descartam a possibilidade de os corpos dos 4 homens estarem enterrados em outros bunkers. Esse tipo de esconderijo subterrâneo é comum em Caraíma, já que a cidade é rota de contrabando. 2022, de 5 toneladas de maconha ali, 5 toneladas, 280 quilos, salvo engano. A maior apreensão da Polícia Militar do Estado do Paraná naquele ano foi dentro de um bunker. Então, nós tínhamos já esse know-how, queriam ir até esse local. A investigação não descarta a hipótese de os corpos terem sido levados para outro município. Nós trabalhamos com todas as possibilidades, nada é descartado. Enquanto não comprovar o que realmente aconteceu, tudo será averiguado, toda informação será processada e analisada pelos órgãos de segurança pública. Aqui em Londrina, um homem de 25 anos foi preso hoje com conteúdo relacionado a abuso sexual infantil armazenado no celular dele. Isso foi resultado de mais uma operação da Polícia Federal que movimentou ruas da cidade hoje pela manhã. E a Mônica Dal acompanhou e tem mais detalhes para a gente. Mônica. Vanessa, a operação chamada de Infância Perdida. Normalmente, esses trabalhos de prisão da Polícia Federal começam com denúncias, por isso que é tão importante que as pessoas procurem a Polícia Federal nestes casos. As equipes estiveram em um pensionato, uma casa que normalmente aluga quartos, e eles prenderam um homem de 25 anos que trabalha como atendente de farmácia aqui em Londrina. Inicialmente, os policiais foram para cumprir mandados de busca e apreensão e realmente levaram pelo menos 2 celulares deste jovem. Mas, durante a fiscalização, eles encontraram esse conteúdo pornográfico infantil. Ele foi preso, portanto, por armazenar esse tipo de conteúdo. Eu lembro que, de acordo com a Polícia Federal, além dessa questão de armazenar fotografias, os atos de adquirir, ou também possuir de alguma forma essas imagens, esses vídeos, são punidos com uma pena de prisão de 1 a 4 anos e também multa, já que eles consideram crime hediondo sem direito à fiança. A Polícia Federal também traz um alerta para os pais responsáveis de que é muito importante monitorar seus filhos, sejam eles crianças ou adolescentes, para saber exatamente o que eles estão fazendo nos celulares, para evitar que eles sejam vítimas desse tipo de gente e também desse tipo de crime. Agora ele está preso e vai responder pelo crime de armazenar conteúdo pornográfico de crianças. Volto com vocês. Obrigada, Mônica. Alerta importante, porque às vezes a gente vê uma notícia dela, como essa, pensa que não tem nada a ver com a gente, mas é num contato, em rede social, às vezes em games, jogos ali pela internet, que pessoas como essa, presa agora nessa operação, encontram crianças, nossos filhos, crianças, adolescentes também. Agora 12h05, seu Meio Dia Paraná está atento com informações de todo o estado e olha só as imagens que chegaram agora há pouco de Curitiba. Um incêndio no centro da capital, ali na Rua das Flores, na calçadão da 15 de novembro. As chamas, fumaça também, são em um prédio bem antigo, em frente ao Palácio Avenida, que é aquele prédio onde acontecem as apresentações de Natal, todo fim de ano na capital. É um local muito tradicional. Bombeiros já estão por lá para conter as chamas, até por isso há bloqueios no trânsito ali na 15 de novembro. Você está acompanhando imagens enviadas por telespectadores, também a chegada de reforço por parte do Corpo de Bombeiros. A gente não tem informações ainda de como as chamas começaram, mas você vê aí que a fumaça está se espalhando, uma intensidade que até preocupa, e os bombeiros, claro, fazendo toda aquela varredura no prédio e nos imóveis vizinhos, até para se certificarem de que não há vítimas. Nos prédios vizinhos, pessoas ali já se protegendo da fumaça que incomoda ainda mais os idosos. Esse prédio aí é bem antigo, no centro da capital
e tendo novidades, a gente vai atualizando para você ao longo dessa edição do seu Meio Dia Paraná. Deputados estaduais aprovaram o projeto do governo do estado que prevê redução na alíquota do IPVA a partir do ano que vem. O imposto vai ficar mais barato. A gente vai ao vivo até a Guarapuava com Samile Penteado, que está com as informações desse projeto aí que vai reduzir as despesas, em especial no começo do ano, para os donos de veículos. Seja bem-vinda, bom trabalho para você. Oi, Alberto, boa tarde para você, bom trabalho para você também e para todo mundo que está nos acompanhando, ótima tarde, inclusive. Esse projeto foi aprovado por unanimidade pelos deputados na Assembleia Legislativa do Paraná e agora segue para a sanção do governador aqui do estado. Caso aprovado, então, ele prevê uma redução de 45% no valor do IPVA já a partir do ano que vem. Nessa tela que aparece agora para vocês, traz mais detalhes sobre essa redução da alíquota e também quais veículos que serão beneficiados com essa redução. Como vocês podem ver na sequência, essa alíquota do IPVA vai diminuir, então, de 3,5% para 1,9%, o que vai corresponder a esse total de 45% do valor do IPVA, caso aprovado a partir do ano que vem. Os veículos beneficiados serão automóveis, caminhonetes e motos acima de 170 cilindradas, que correspondem a 73% do total de frota de veículos emplacados aqui no Paraná. Já os veículos com regras diferenciadas, como ônibus, caminhões e veículos de aluguel, utilitários de carga e movidos a gás natural veicular, vão seguir com a alíquota de 1% que vai então permanecer. De acordo também com a Assembleia, vai ter mudança com relação às multas, que passarão de 10% do valor para 20%, caso aprovado também esse projeto a partir do ano que vem. Segundo o Detran, já tem reflexos no emplacamento com relação aos carros e veículos aqui no Paraná. Desde que esse projeto foi anunciado em agosto, 10 dias depois, houve um aumento de cerca de 11% no emplacamento de veículos registrados aqui no estado. A gente segue acompanhando esse assunto. Qualquer outra novidade trazemos para vocês aqui no meio-dia. Alberto, Vanessa, volto com vocês aí no estúdio. Valeu, obrigado, Samile, falando ao vivo lá de Guarapuava. Agora já meio-dia, mais 9 minutos. Por aqui, o prefeito Tiago Amaral defendeu a manutenção dos jogos do nosso Londrina Esporte Clube no VGD, Vanessa. Exatamente, a segurança do estádio, voltou a ser colocada aí em questão após agressões registradas no último fim de semana. A Kathleen Tanã, então, acompanha essas discussões que envolvem polícia e também a Prefeitura de Londrina. Algum resultado já, alguma definição nova, Kathleen? Vanessa, na segunda-feira nós ouvimos o comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, Ricardo Guedes, e na entrevista ele citou o seguinte, que até hoje, quarta-feira, haveria uma definição com relação à segurança ali no VGD ou mudança no local de jogo. Mas, durante a manhã, nossos contatos com o 5º Batalhão não tiveram sucesso com relação a uma resposta, se há ou não uma definição sobre isso. Eu aproveitei que o prefeito Tiago Amaral estava no evento aqui no Ginásio de Esportes Moringão com relação ao mutirão de emprego e também perguntei a ele se ele já sabia de alguma definição, se a prefeitura estava participando dessas discussões. Vamos ouvir a entrevista. A responsabilidade primeira na guarda dos jogos é da Polícia Militar, né? Mas a gente está do lado, a gente está junto, porque a gente continua defendendo, sem dúvida nenhuma, que o uso ali do VGD. Então, acho que alguns ajustes têm que serem feitos sempre, mas isso acho que é natural. Tá? Então, a gente vai realmente defender essa posição. Tem uma definição se, por exemplo, o VGD vai parar de ser usado, a prefeitura, por exemplo, está discutindo o que vai ser feito no próximo jogo ou não se envolve diretamente nessa definição? Não, nós estamos aguardando a posição da própria organização e da Polícia Militar, nós temos que defender essa competência deles, mas para a gente está, assim, nós temos que ter essa consciência. E a população tem que ter consciência também, né? Não dá para fazer besteira dentro do estádio, né? Então, esse problema ele aconteceria, né, num lugar ou no outro. Então, acho que ali é uma questão de postura, então dá para organizar melhor ali para não ter aquele contato direto, mas eu não vejo dificuldade maior da gente conseguir resolver aquele problema ali.
Bom, por enquanto segue valendo o jogo do Londrina no sábado às 7h30 da noite no VGD no centro de Londrina. Agora, qual será a definição de segurança, qual será o esquema, a Polícia Militar ainda não divulgou. Eu falei há pouco também com a assessoria de comunicação do clube, né, o Londrina Esporte Clube. Eles informaram que daqui a pouco devem informar se há alguma definição ou não sobre isso. Então, Vanessa, Alberto, nós ficamos com o espaço aberto aqui no Meio Dia Paraná. Certamente é um assunto que interessa muita gente aqui da nossa cidade, tanto as pessoas que vão ao jogo, quanto as pessoas que também não vão, porque a gente está falando de uma violência, por exemplo, nesse caso, que aconteceu no final de semana, se estendeu para o lado de fora do estádio, colocando em risco também a vida de pessoas que passavam por aquela região logo após o jogo. Eu lembro que essa discussão que aconteceu no fim de semana chegou a precisar ter intervenção da Polícia Militar e houve disparo de bala de borracha, o que acabou também ferindo membros da comissão técnica do clube, do Londrina Esporte Clube. Tudo começou quando alguns torcedores tentaram invadir o vestiário pelos fundos do VGD e, inclusive, um dos jogadores do Londrina chegou a ser agredido. A gente vai seguir acompanhando esse assunto e se ainda dentro do Meio Dia Paraná de hoje a Polícia Militar divulgar alguma medida e também o Londrina Esporte Clube dar mais informações, traremos aqui. Valeu, obrigado, Catherine Tanan. Até porque, não é, Van? A gente não está falando só dos jogos do Londrina, mas toda aquela movimentação no entorno da maternidade, perto da rodoviária de Londrina, enfim, o impacto no esquema de segurança ali é muito mais amplo do que apenas o momento da partida. Já é uma região naturalmente complicada, que já exigia uma série de discussões, né, sobre todas as atividades que ocorrem no entorno, e agora mais esse problema da segurança tornou o assunto bem delicado. A gente sabe que é uma discussão que ainda não termina por aqui. E há toda uma paixão envolvida com o nosso VGD, né? Quem gosta de futebol, curte os jogos do VGD, se sente mais próximo da própria equipe, ou seja, a torcida não quer abrir mão também desse espaço tão querido bem no centro da nossa cidade. Olha essa notícia agora, uma gestante que passava pela PR-151 em Carambeí, região ali dos Campos Gerais do estado, região de Ponta Grossa, entrou em trabalho de parto e contou com a ajuda de socorristas para o nascimento do bebê. Eram 11h14 da manhã quando o veículo da saúde de Piraí do Sul estacionou na base da EPR Litoral Pioneiro, às margens da BR-151. Dentro estavam Jusilene Inácio da Silva, grávida de 38 semanas, e a mãe dela. Elas estavam a caminho de Campo Largo, região metropolitana de Curitiba, quando Jusilene entrou em trabalho de parto. Não deu tempo de seguir viagem. Os socorristas Aurélio, Solivan e Jamile assumiram o atendimento. A bebê, Maria Cecília, nasceu em menos de 15 minutos. Ela nasceu bem, né? Ela nasceu com 4 quilos, né? Já em seguida, o SAMU também já chegou, né? Com a ambulância médica, já deu o suporte também necessário para o transporte da bebê. Então, a mãe estava bem também, então deu tudo certo, né? Conforme o que era esperado, conforme o que a gente mesmo esperava, né? Nessa condição do treinamento ser bem feito e colocar em prática na hora da ocorrência em si, né? Uma ocorrência meio que inusitada, né? Mais difícil acontecer. Para os socorristas foi um momento especial. Este foi o primeiro parto realizado pela equipe. Mãe e filha foram trazidas pelo SAMU até a Santa Casa de Ponta Grossa e passam bem. Maria Cecília é o segundo bebê a nascer com o apoio da equipe da concessionária na PR-151. Em agosto do ano passado, uma equipe fez o parto de outra menina dentro da ambulância. Como que foi para a equipe, então, a emoção depois de ver que deu tudo certo? Uma sensação de dever cumprido, uma sensação de alívio, né? Sempre é uma emoção, sempre é diferente, sempre bate o nervosismo, né? Porque sempre tem o risco, né? Essa menina ia ser encaminhada para o Hospital do Rocio, lá em Campo Largo. Então, realmente não ia chegar lá, não ia dar tempo, né? Daí, hoje em dia, a gente tem o serviço da concessionária, que eu entendo assim, não só por trabalhar lá, mas que é de extrema importância numa condição dessa, porque afinal é uma vida, né? Imagem na sua tela agora do centro de Londrina, imagem ao vivo e com um recado que a gente traz importante para você. Vai faltar água amanhã em vários bairros aqui da cidade, principalmente nos que ficam no próprio centro e também arredores, até a região de avenidas como a Higienópolis e a Leste-Oeste. Isso é porque a Sanepar vai fazer uma manutenção naquele reservatório que fica exatamente na Avenida Higienópolis e por isso o abastecimento vai ser interrompido das 8 da manhã até as 6 da tarde desta quinta-feira, amanhã.
Falando, Vanessa, de abastecimento de água, com tantas semanas sem uma chuva mais frequente, já surge aquela preocupação. Como estão os níveis de rios e reservatórios aqui na nossa região? No meio-dia Paraná de sábado, né, a gente falava justamente disso, que desde julho, segundo semestre até agora, não choveu praticamente nada, principalmente comparado com o ano passado, mesmo sendo uma época já tradicionalmente seca, esse ano está demais. Vamos conversar então com a Mônica Dal. Primeiro, essas imagens aqui são de Jataizinho, né? Pois é, o Rio Tibagi tem pontos diferentes, né? Alguns ali que as pedras não ficam à mostra, outros mais acima ali, perto da Ilha do Baiano. A realidade já é diferente, o nível da água já vai baixando bastante. Mas e onde a Sanepar faz a captação? Qual é a situação? É o que a gente vai saber agora. Mônica Dal, conta pra gente. Pois é, Alberto e Vanessa, nós entramos em contato com a Sanepar e eles informaram que, por enquanto, não há nenhum problema de desabastecimento aqui na nossa cidade de Londrina. Eu destaco ainda mais informações sobre o Rio Tibagi, porque em alguns pontos ele está sim mais baixo, mas a captação de água ocorre em um local onde há uma espécie de barragem natural com pedras que ajuda a manter bons níveis de abastecimento. Além disso, nós não tivemos longos períodos de calor durante o inverno e por isso que esse consumo de água ele se manteve em níveis normais. E a gente sabe que problemas como esses de desabastecimento, eles acontecem quando há um consumo excessivo, muito calor. Claro que as pessoas vão aumentar a ingestão de água. Na região, cidades como Bandeirantes, como vocês acompanham aí na tela, têm alertado sobre cenários diferentes. E Bandeirantes realmente é uma cidade quente. Por lá, a Defesa Civil apontou que a estiagem já provoca redução de níveis de rios e que há necessidade de economizar água. Também priorizar o consumo racional, proteger nascentes e cursos de água. Não se fala exatamente em racionamento, mas sim o pedido de uso consciente da água. Voltando a Londrina, a gente tem uma outra tela, o Cimepar divulgou um balanço apontando que Londrina está com chuva muito abaixo da média. Já são 3 meses seguidos com o total abaixo dessa média, vocês acompanham aí na tela. Total neste ano com a comparação da média histórica. Em julho, 23 milímetros, uma média esperada de quase 70 milímetros. Em agosto, com uma média de quase 60 milímetros, gente, olha só quanto choveu, 7,6. E nesse mês de setembro não choveu quase nada, né? A gente sabe que ainda o mês está acontecendo, mas 5,2 milímetros com uma expectativa de quase 100 milímetros. Só que a gente já está no dia 15, né? Praticamente, mais do dia 15, né? Segunda quinzena desse mês, Vanessa e Alberto, e realmente uma situação preocupante. Essa seca prejudica a saúde e traz diversos problemas para a população. E a gente torce para que essa situação se resolva o quanto antes para evitar problemas de falta de água, principalmente. A gente mostrou no ano passado aqui na RPC que algumas UBSs de Londrina tiveram que receber caminhão-pipa. A Tatiane Vieira apurou agora há pouco que em Bandeirantes eles já estão precisando em algumas áreas desse reforço no abastecimento de água. A gente segue acompanhando os desdobramentos do clima, né? E a curtíssimo prazo, pelo menos a gente já pode afirmar, Mônica, Alberto, você que está nos assistindo, que não tem chuva, viu? Estava dando uma olhada agora mesmo, atualizando aqui, dados do Cimepar, tem uma pequena possibilidade para domingo, mas também não é uma chuva volumosa, então a gente vai ter esse finalzinho de inverno e início de primavera com tempo seco, sem a água que é tão esperada para recompor o nível dos reservatórios, para recompor também a nossa saúde que está sofrendo, né? Preocupação também com o agronegócio, né, Vanessa? Nos dois extremos. São essas queimadas trazendo muito prejuízo também para toda aquela proteção, aquela palhada do solo e para o plantio da próxima safra, safra de soja de verão, de milho de verão, né? O plantio da safra de soja, inclusive, está começando agora ao longo do mês de setembro. Mas sem chuva, esse calendário vai sofrer atraso. E isso, claro, é preocupação até por todo o impacto do agronegócio na economia e na geração de empregos no Paraná. Bom, vamos falar agora do que esperar para as próximas horas, né? Também aquele olhar para o hoje, na nossa previsão do tempo. A gente tem mais um dia de tempo firme em boa parte do nosso estado. Não tem condição para chuva quase em nenhuma região, só lá na pontinha do Paraná, divisa com Santa Catarina, no litoral. Por aqui, sol entre nuvens durante toda esta quarta-feira.
As temperaturas também seguem elevadas, a gente tem 32 de máxima em Londrina, Apucarana, Rolândia, Bandeirantes, Cornélio, praticamente todas as cidades aqui dessa tela. Jacarezinho também com calor, máxima de 30 graus. Vejam que a amplitude térmica também não é muito grande, a gente já está começando os dias com as temperaturas um pouquinho mais elevadas, já não é aquela manhã tão fria, né? 19, 18 graus para começar os dias. Aqui já separo para vocês o que esperar até o comecinho do fim de semana. Vem mais calor por aí, viu? Olha só, amanhã a gente deve se manter ainda aí com os 32 graus, mas sexta e sábado, 34 e 35 graus, calorão. E aí no fim de semana, comentei, o CIMEPAR prevê para domingo, Climatempo, nossos parceiros já prevendo para sábado, mas é muito pouco volume de chuva, viu? 1 milímetro previsto aqui para Londrina. Amanhã, ainda sem condição de chuva aqui na nossa região, pelo menos segundo a previsão, Jacarezinho, Bandeirantes no Norte Pioneiro, com tempo firme, também Londrina e Apucarana. E as temperaturas amanhã, quase sem mudança, ainda entre 30 e 31 graus, podem ficar mais elevadas, dependendo da região, a sensação térmica também mais abafada e tempo bastante seco, ainda naquele alerta realmente de baixa umidade. Tem que tomar cuidado em horários como as 2 horas da tarde, ali entre 2 e 4, porque é o pico de calor e geralmente também o pico de baixa umidade aqui na nossa região. Ontem nós mostramos aqui no Meio Dia Paraná porque o consumo de proteína é importante para manter os músculos saudáveis e prevenir a sarcopenia, uma doença que provoca a perda de massa muscular e aumenta os riscos de acidentes e até de mortalidade. Na reportagem de hoje você vai ver como uma dieta equilibrada e a atividade física podem mudar a sua vida. É um especialista que vai mostrar para você, trazer as orientações na reportagem que você acompanha agora, aqui na RPC. Foi há 1 ano que o alerta chegou. Eu tive uns problemas, uns apertos no coração, menopausa começando, e aí fui consultar o cardiologista e, perante os exames, ele falou: Elis, você tem que começar hoje a academia. Aos 54 anos, a Elis colocou os pesos e os equipamentos da academia na rotina, além de uma dieta mais equilibrada. A ideia era ajudar o corpo a lidar com os sintomas da menopausa e a adotar uma vida mais saudável. Funcionou. Eu tinha fraqueza nas pernas, né? Então subia a escada, já ficava ofegante, eu tinha umas dores nas pernas, isso não existe mais. O sono melhorou também bastante, né? Eu durmo mais tranquilo. Treino hoje todas as noites, na verdade, né? De segunda a quinta-feira. Além de manter o bem-estar, a Elis também está fazendo uma verdadeira poupança muscular para o futuro. Ao buscar uma dieta rica em proteínas e desenvolver a musculatura do corpo, ela ajuda a prevenir a sarcopenia, uma condição comum em pessoas acima dos 60 anos que naturalmente perdem massa muscular e podem ter problemas de saúde mais graves, como fraturas ósseas devido a quedas, incapacidade de realizar atividades comuns do dia a dia, com perda de independência e um aumento do risco de mortalidade. As proteínas são encontradas principalmente nas carnes, ovos e laticínios, além de grãos e oleaginosas. Em alguns casos, o médico pode indicar uma suplementação. Com 80 anos, eu tenho metade da minha massa magra do que aos 40. Então, todo mundo vai ter diminuição. Então, quando essa massa magra, o nosso músculo diminui em quantidade e qualidade, aí eu tenho sarcopenia. Todo mundo acha que aquela coisa do idoso, ele está andando mais devagar, tropeçou porque tem labirintite, está com dificuldade de subir a escada porque tem artrose. Ele pode até ter, mas esses são os primeiros sinais da sarcopenia. Dificuldade para caminhar, dificuldade para subir um degrau, coisas que fazia com mais facilidade, agora está mais difícil. E o problema da sarcopenia é que se a gente diagnostica ela em fase mais avançada, a gente às vezes não consegue reverter. Um teste simples pode mostrar se a pessoa está em risco de desenvolver a sarcopenia. Senta numa cadeira, vai levantar e sentar com as mãos cruzadas aqui no peito, sem usar o apoio da cadeira, 5 vezes. Levanta e senta 5 vezes. Se esse teste levar mais do que 15 segundos, existe uma chance alta de ter sarcopenia. A regra da prevenção é básica: atividade física e alimentação equilibrada. Dar ao corpo as condições ideais para ele se manter ativo e saudável é a melhor forma de envelhecer bem e diminuir os riscos de doenças. Eu me sinto bem melhor agora. Agora, quando eu não vou para a academia, eu sinto falta.
Quanto mais eu vejo essas reportagens, mais eu me identifico e mais eu me penitencio por não estar fazendo a coisa certa, né? Por tanto sedentarismo por um período tão prolongado. Mas é claro, fica também um aprendizado, esse chacoalhão para mim e certamente para muita gente. Além da série de reportagens aqui na tela da RPC, no nosso aplicativo, tem a calculadora para saber qual a necessidade proteica diária, quanta proteína consumir. Ontem já mostrei para você, mas não custa nada reforçar. Está ali a calculadora de proteína, você coloca a sua faixa de idade, o seu perfil diário ali de comportamento, sedentarismo, né? E também o seu peso. E com isso vai sair uma tabela com as indicações do que você deve consumir para manter aí um padrão saudável de proteínas na sua dieta diária. Vale a pena, está lá no nosso aplicativo, é rápido, fácil e bem legal. Agora vem o intervalo, te convido a aproveitar, fazer o teste, mas voltar rapidinho, porque na sequência a gente fala da apreensão de mais de R$50 mil num lava-rápido de Londrina. Foi durante investigação de tráfico de drogas. Vice-prefeito de Cidade do Paraná é investigado por atropelar e matar uma pessoa e trocar de lugar com a esposa para que ela assumisse o crime. É mais um destaque dessa edição do Meio Dia Paraná. E ainda as discussões sobre a demolição, o futuro do prédio que abrigava um tradicional ginásio de esportes na região central de Londrina. 12h27, a gente está de volta em instantes. Chegou a hora de economizar. Mega promoção Aracalce. De 19 a 27 de setembro, toda loja com preços arrasadores. Ofertas imperdíveis que você também não pode perder. Mas corra, que é só até o dia 27. Aguardamos você. Pela primeira vez, 8 campeões da Liberta nas quartas de final. 2 deles tentam aumentar seus reinados. O Gigante Verde, dono de 3 títulos continentais. E o tetracampeão argentino mais ameaçador dessa Liberta. Hoje, depois de Vale Tudo, River Plate e Palmeiras. Quartas de final. É Conmebol Libertadores na Globo. A obsessão dos que buscam a glória eterna. Existe uma força que transforma. É a força do pequeno empreendedor paranaense. Com vontade de inovar e fazer acontecer, ele deixa sua marca. O Sebrae está ao seu lado, com conhecimento e apoio que convertem talento em gestão, sonhos em resultados. Já ajudamos a transformar a história de milhares de pequenas empresas no Paraná. E se você abrir a sua, estamos aqui para te ajudar, facilitar, apoiar e fazer acontecer. O Sebrae é para isso. O Sebrae é para você. Chegou a Semana do Cliente Angelone, a semana mais esperada do ano, com ofertas por toda a loja. Aproveite! Jogo de cama A Casa Microfibra com 40% de desconto. Vinhos importados com 70% de desconto na segunda unidade do mesmo produto. E ainda tem muito mais oferta. Azeite de oliva Andorinha Extra Virgem, garrafa 500 ml, R$ 29,90. Smart TV Philips 55 polegadas LED Ultra HD 4K por R$ 1.998. Semana do Cliente Angelone. Confira essas e outras ofertas no encarte e na loja de 15 a 21 de setembro. Beba com moderação. Detran em trânsito sem graça. Vocês conhecem o pedestre Visage? O tongo passa na tua frente, te assusta e depois some. Não? Então vai outra. E o má influencer? Não pode ver um acidente, já tira foto e manda no grupo do Zap. E tá sempre pronto pra fazer uma dancinha. E uma hora dança mesmo, hein? Celular no trânsito não tem graça. Detran Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Meio-dia e 30, bom almoço, bom começo de tarde para você. Na Prefeitura, Vanessa, tem reunião que começou agora há pouco para discutir a demolição daquele antigo ginásio Alceu Malucelli. Já foi usado por ginastas de Londrina, já foi palco aí das carreiras de muita gente. É um centro de excelência da modalidade, né? Fica ali no finzinho da Rua Guararapes, naquela esquina que depois dá acesso à Rua Humaitá. A gente tem acompanhado as discussões sobre esse importante espaço da cidade que hoje está abandonado, né? Está sem um destino definido ainda. Cato Lintanã vai chegar com a gente então para nos contar se teve alguma definição sobre isso, que disse para você o prefeito, Cato.
Vanessa, sem definição ainda por parte da Prefeitura de Londrina. A assessoria de comunicação informou que a reunião ainda não foi finalizada, mas repassou algumas informações que foram discutidas ali. Olhem só, informaram que o prefeito vai marcar um dia para ir até o ginásio juntamente com os vereadores. Que aquela área que pertence à Prefeitura de Londrina é uma área de fundo de vale, portanto de preservação ambiental. Então, se o ginásio for demolido por completo, nada mais poderá ser levantado no local justamente por conta dos cuidados com o meio ambiente ali. Porém, se a opção for por reformar a estrutura, aí o imóvel poderá ser mantido. E com relação à reforma, a assessoria de comunicação da Câmara de Vereadores enviou para o nosso editor, o Guilherme, a seguinte informação: que a ideia é apenas demolir a estrutura de metal do ginásio e reutilizar a parte de alvenaria. São informações obtidas, foram informações obtidas agora há pouco, justamente porque essa reunião continua entre o prefeito e vereadores no gabinete que fica na prefeitura. Só para a gente relembrar rapidamente essa discussão, na Câmara de Vereadores, nessa terça-feira, foi aprovada uma indicação de demolição total do ginásio Alceu Malucelli. Os vereadores apontam perigo de acidentes ali e também riscos de segurança e também riscos à saúde da vizinhança, porque o espaço está abandonado. E até a própria Defesa Civil do município já emitiu um laudo indicando que o ginásio está condenado e precisa ser demolido. Só que a decisão final vai ser da Prefeitura de Londrina por meio da Secretaria de Obras. Essas são as informações coletadas até o momento dessa reunião. É um assunto que a gente vai seguir acompanhando e aproveitando. Quero só trazer mais um detalhe que o nosso editor Guilherme também conseguiu por meio da assessoria de comunicação da Câmara de Vereadores. Existe uma expectativa também de construção da chamada Casa da Mulher Brasileira, onde funcionava o Centro de Referência de Atendimento à Mulher. No local, de acordo com a Câmara, há duas casas. A menor será demolida e a maior revitalizada. Claro, é um assunto que foi apresentado rapidamente na reunião que está sendo feita agora. Assim que nós conseguirmos mais detalhes também sobre isso, traremos aqui no Meio Dia Paraná. Antes de eu me despedir, vocês acompanham aí uma entrevista sobre esse assunto do ginásio. A gente vai apresentar na sequência um plano da Prefeitura, de fato, junto com a própria Câmara de Vereadores também, mas um plano da Prefeitura para a gente resolver realmente e fazer encaminhamento para todos esses imóveis. A gente tomou como determinação fazer isso de uma vez por todas na cidade de Londrina, porque até hoje não foi feito. Infelizmente, são esses imóveis que vieram sendo usados para serem transformados em mocó. E a gente sabe que é inaceitável que a Prefeitura, com seus próprios prédios, acabe sendo uma geradora também de insegurança para a população. Então a gente vai apresentar uma solução, a gente já está fazendo isso, né? Mas a gente vai apresentar uma solução para todos os imóveis. Só fazendo uma correção, a entrevista que vocês ouviram agora do prefeito tratou da questão dos mocós, então imóveis abandonados em Londrina, né? Por exemplo, o ginásio está nessa situação de abandono, existe essa preocupação também com a destinação dele, mas na fala do prefeito agora também teve relação ou faz menção a outros locais da cidade, imóveis também considerados abandonados, onde a gente já tem aquela estrutura de um mocó, local frequentado por pessoas em situação de rua, por usuários de droga, o que a Prefeitura tem pensado em fazer em locais como esses. Volto com vocês. Valeu, obrigado, Catherine. Assunto aí que tem gerado muita discussão, muitos questionamentos, né? Por vários aspectos, né, Vanessa? Pela importância que já foi esse ginásio, por todo o abandono e insegurança por lá. Não se trata só de acabar com o problema, mas também de dar uma destinação. O imóvel, uma área tão nobre da cidade, né, importante, tanta atividade precisando, sempre surgem aí setores dizendo que querem imóveis, querem um espaço também para desenvolver esporte, cultura na cidade. E aí a gente vê um abandono como esse, então tem que ver os dois lados. Resolver de imediato a insegurança que esses espaços abandonados trazem para a população e também um novo destino digno, né? Daqui a pouco, logo após o Meio Dia Paraná, tem Globo Esporte, que vai falar da Libertadores. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje no Globo Esporte vamos falar e muito sobre a vitória do Atlético, sobre a Chapecoense, uma vitória com várias viradas. O Atlético saiu perdendo, empatou, virou de novo e agora se aproximou do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Está a apenas 2 pontos desse grupo que garante o acesso à primeira divisão do ano que vem. E brilhou mais uma vez a estrela do atacante colombiano Viveros. O jogador mais caro da história do Atlético está fazendo valer cada centavo.
O Coritiba volta a jogar no final de semana pela Série B, joga fora de casa contra o América Mineiro. E o técnico Mozart tem problemas para escalar o time para essa partida. O atacante Rodrigo Rodrigues sofreu uma lesão, vai ficar fora dos próximos jogos. Quais são as opções do Mozart para esse jogo diante do América Mineiro? A Série B tá quente demais e no Globo Esporte você não perde nada. Faz o seguinte... A gente espera você logo depois do Meio-Dia Paraná, com todos os bastidores do esporte paranaense. Muita notícia aqui também ainda no Meio-Dia Paraná. A Polícia Civil concluiu a investigação que apura a morte por atropelamento de um homem de 44 anos em Barracão, no Sudoeste. E olha só, segundo a Polícia Civil, o vice-prefeito Hercílio de Andrade dirigia o carro e trocou de lugar com a esposa para que ela assumisse o atropelamento. As câmeras de segurança registraram o momento do atropelamento. Nós congelamos essa imagem. Valdenir Sotel da Silva aparece em um canto, sentado em um banco. Depois, caminha um pouco ao redor, onde há uma pequena praça, até que se dirige para o outro lado um trecho de uma baixada e fica caído na via. Alguns carros passam pelo local, até que aparece uma caminhonete e atropela o homem. O acidente aconteceu na tarde do domingo, 17 de agosto, em Barracão, sudoeste do Paraná. De acordo com a polícia, as investigações comprovaram que o motorista era o vice-prefeito Hercílio Vieira de Andrade Neto. Entendemos que tudo foi criado, toda a fraude processual foi criada para abster o motorista embriagado de responder por um crime mais grave. Segundo o delegado responsável pelo caso, a vítima não teve a chance de se defender. As investigações apontaram que quando as equipes chegaram para atender a ocorrência, o vice-prefeito trocou de lugar com a esposa, que estava no banco do passageiro. Naquele momento, foi ela quem fez o exame do bafômetro, que não indicou a presença de álcool. E foi ela quem registrou o boletim de ocorrência. Foi então indiciado o motorista pelo crime de homicídio doloso qualificado, aí obviamente o dolo eventual, diante da consciência do risco do seu comportamento, ele sabia do risco do comportamento, tanto que imediatamente indica a passageira do veículo para assumir o crime ali praticado. No fim de agosto, o vice-prefeito de Barracão, Hercílio Vieira de Andrade Neto, chegou a ficar foragido quando o pedido de prisão preventiva foi decretado. Depois de algumas semanas, esse mandado foi revogado e ele se apresentou à polícia no início de setembro. Agora, o inquérito policial foi finalizado. O advogado assume que Hercílio trocou de lugar com a esposa, mas afirma que ele não fugiu do local do acidente. Ou seja, o senhor Hercílio em nenhum momento se evadiu do local do acidente de trânsito. O que ocorreu foi devido à personalidade pública do seu Hercílio, foi um momento de infeliz, digo infeliz, que eles praticaram, né, uma contravenção penal. Então, foi colocado, né, no boletim de ocorrência de trânsito que a esposa dele estava conduzindo o veículo, quando na verdade era ele, né? De acordo com o advogado, naquele dia, Hercílio estava na casa de um amigo, a poucos metros do local do atropelamento. Dirigia em baixa velocidade porque estava em um trecho de descida, onde havia redutor de velocidade. Mas tudo foi para preservar a imagem do seu Hercílio e acabou tendo essa repercussão negativa absolutamente desastrosa e que eles estão dispostos a pagar por esse erro, né? Valdenir foi vítima de um politrauma. Ele foi socorrido e levado para um hospital. O quadro se agravou e ele morreu. Não houve nenhum tipo de contato do causador do acidente para com a família. Foi uma situação trágica, uma morte trágica, difícil para a família assimilar. A defesa do vice-prefeito não quis comentar a fala da advogada da família do homem atropelado sobre a falta de assistência. O inquérito foi para o Ministério Público, que vai decidir se oferece denúncia contra o vice-prefeito à Justiça. Mais de R$50 mil em dinheiro foram apreendidos num lava-rápido em Londrina. Foi durante investigações de tráfico de drogas. Mônica Dal, em que região da cidade foi essa apreensão e quais as explicações para tanto dinheiro vivo trocado por lá?
Alberto, segundo a polícia, possivelmente dinheiro do tráfico de drogas. Esse caso aconteceu no bairro Interlagos, aqui em Londrina, e a polícia prendeu este homem de 34 anos após receber denúncias de moradores ali da região. Na frente desse Lava Rápido, os policiais primeiro abordaram 2 rapazes e descobriram que o dono, a pessoa apontada como dona desse Lava Rápido, estava nos fundos. Quando eles entraram, o homem estava contando maços de dinheiro em cima da mesa e do lado uma balança de precisão. A polícia encontrou ainda drogas escondidas em vários cantos, maconha dentro de uma gaveta, pinos de cocaína em um sofá e até mais porções de maconha dentro de uma caixa de som. No total, os policiais apreenderam mais de R$50 mil em dinheiro trocado, dinheiro em espécie, 21 pinos de cocaína, 26 gramas de maconha, além de máquina de cartão, um notebook e um caderno com anotações, possivelmente das pessoas que estavam comprando drogas deste ponto que fica na rua Santa Terezinha. A gente tem um vídeo do capitão Castro da Polícia Militar e vocês ouvem agora. As buscas foram realizadas ali naquele cômodo e com o apoio do canil, drogas foram encontradas. Cocaína e também maconha foram encontradas ali dentro daquele ambiente. Esses homens são suspeitos de estarem realizando o crime de tráfico de drogas, conforme a denúncia que veio através do 181. Os suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos para a delegacia, juntamente com todo o material ilícito ali encontrado. Além dos entorpecentes, um radiocomunicador foi encontrado ali no local, maquininha de cartão, diversos apetrechos relacionados ao tráfico de drogas e principalmente um caderno com diversas anotações a respeito da movimentação do tráfico de drogas. Tudo indica, conforme a denúncia, o Lavacar era a fachada para funcionar ali a gerência do tráfico de drogas naquela região. Olha, o suspeito preso, ele prestou depoimento e preferiu ficar em silêncio enquanto era questionado pelo advogado. Por isso a gente não tem a versão dele, as explicações para a apreensão de todo esse dinheiro. Abrir aquele espaço para as participações dos nossos telespectadores, Alberto. Está aqui. Vamos lá, algumas mensagens já cadastradas, começando pelo João da Cruz Honorato. Referente às vagas de emprego, me sinto uma pessoa iluminada, 73 anos de idade e ainda trabalhando com carteira assinada. Que legal, hein, João? Quantas pessoas hoje em dia podem dizer, se dizer nessa situação? Ele comentando sobre aquele mutirão que está acontecendo hoje no Moringão, com mais de 1.200 vagas. E ainda dá para se inscrever. Chegando até 1 da tarde, dá para retirar a senha e disputar algumas dessas vagas. Tá aí o exemplo do João, tem que começar de algum lugar, E depois chega aí até enquanto aguentar trabalhar. Também o Guilherme. Muito legal a reportagem sobre a ingestão de proteínas. Minha avó Maria Helena, inclusive, está indo almoçar agora com uma refeição balanceada e rica em proteínas. Já fez seus exercícios de força e esteira hoje. Parabéns para a dona Maria Helena, já está com o dever de casa cumprido, hein, Alberto? Tá aí. Lá no aplicativo Você na RPC tem uma calculadora para você conferir quanta proteína está consumindo. Eu ia espelhar para você agora, mas deu um probleminha no celular. Mas daqui a pouco eu mostro para você de novo e também a gente traz mais cupons de desconto que foram habilitados agora há pouco no nosso aplicativo, mais eventos aí para economizar. Mais motivos para o pessoal baixar e ter esse amigo, O aplicativo é um amigo para todas as horas, dá para usar 24 horas, sempre tem alguma coisa bacana lá para acessar no Você na RPC. E agora nós vamos conhecer uma iniciativa que está transformando o ensino de mais de 1.500 alunos ali na região metropolitana de Curitiba. É a startup ganhadora do Rocket no ano passado que leva para as escolas tecnologia a favor da educação. Já pensou como o uso da tecnologia na educação pode ser um instrumento poderoso na transformação do ensino? São dispositivos usados para atrair o interesse do aluno. E neste processo, todo mundo ganha. É enriquecer o aprendizado. Em uma realidade cada vez mais tecnológica, a região metropolitana de Curitiba se destaca. Mais de 1.500 crianças agora têm a capacidade de montar circuitos elétricos, programar e desenvolver sistemas. Então a nossa proposta é que as crianças aprendam a usar a tecnologia com propósito, que elas aprendam a criar um projeto que tenha algum propósito sustentável. São todos projetos relacionados às ODS da ONU e à Matriz Curricular Nacional. Então elas aprendem o uso da tecnologia e desenvolvem um projeto relacionado às ODS.
Aí depois que elas aprendem, elas podem criar o seu próprio projeto usando essa tecnologia que elas aprenderam. O conceito proposto pela Vietec é tanto simples quanto transformador. Cada kit tecnológico é uma nova forma de aprender. Eles vêm desmontados e ganham vida a partir da curiosidade dos alunos. Uma montagem prática. Vai além de simplesmente montar e entender os sistemas. Cada kit tem um tema ligado ao desenvolvimento sustentável. Eu participava de campeonato de robótica, participei de 13 campeonatos. Em 2015 eu fui campeã mundial de robótica juntamente com a equipe. E eu pensava por que a gente vivenciava tudo isso e outras crianças não. E não só de toda a experiência que a gente teve, mas do aprendizado na prática. A gente aprendeu muita coisa porque a gente criava projetos e a gente colocava a mão na massa. Foi onde eu decidi abrir a empresa e fazer algo na educação, tecnologia educacional. Foi onde a gente decidiu desenvolver os nossos próprios produtos, né? E não só ser uma consultoria ou uma escola, mas a gente desenvolveu os produtos para apoiar as escolas. Kit de automação residencial, as crianças aprendem sobre o ODS 12, que fala sobre o consumo de água e energia. Então a gente, como projeto, faz com que as crianças passem pelo quanto que um chuveiro gasta, tanto financeiramente quanto no ambiental, e desenvolva esse circuito de automação residencial. Então eles vão aprender sobre o sensor Bluetooth e acender as lâmpadas, né, da casinha. Então conforme elas vão clicando nos números, ele vai acendendo o cômodo respectivo ali. Também tem como apagar. E tudo isso é para as crianças entenderem que a tecnologia pode ser usada para o bem e utilizada para melhorar algo do meio ambiente. No Brasil, a evasão escolar atinge mais de 9 milhões de alunos. E uma das causas é a falta de interesse. Trazer tecnologia para a sala de aula é buscar atrair, gerar curiosidade e despertar este interesse. Justamente para a gente propor esse aprendizado na prática, né? Elas não ficam só ali na teoria, então elas veem realmente a aplicação daquilo no dia a dia. São sistemas que também conversam com o cotidiano dessas crianças. Já imaginou, por exemplo, como o meio ambiente pode ser pensado de uma maneira mais tecnológica? É para isso que a startup traz um exemplo de kit, falando de horta. Aqui há 2 vasinhos de planta e tudo é feito através de um sensor de sensibilidade. Quando, por exemplo, você colocar esse sensor no vasinho e acender a luz verde, vai indicar que aquela planta já foi regada. Cuidado, está ok. Mas, por exemplo, se você coloca aqui e vai acender a luz vermelha, aí é o contrário. Essa planta precisa de cuidado. E tudo isso também caminha com 2 objetivos do desenvolvimento sustentável: a fome zero e a agricultura familiar. Após alguns anos de startup, a equipe da Vietec participou do Rocket em 2024, na categoria Órbita Vida, e ganhou como campeã geral. Para elas, depois do reality, são novas visões sobre mercados e modelos de negócios. E o Rocket foi bem intenso, né? Os dias que a gente tem de gravação, toda a parte que a gente tem que se unir com as equipes ali, as outras startups, foi muito especial. Teve startup ali que até hoje a gente conversa e são pessoas que moram no nosso coração agora. E a mentoria que a gente teve ajudou a gente a abrir os olhos também. Ajudou a entender a empresa como um todo e decidir o que a gente faria a partir dali. Graças a isso, o negócio decolou. Hoje são 2 escolas atendidas diretamente, além de oficinas e capacitação para educadores. A gente teve visibilidade em outros estados, no Mato Grosso do Sul a gente está muito forte agora, levando os nossos materiais e falando com os professores. Então isso tudo veio por conta do Rocket, da gente conseguir enxergar a empresa como um todo e outros locais que a gente poderia atingir. Mais um projeto aqui da RPC que está movimentando, está impactando todo o Paraná. Mais um intervalo. No próximo bloco você vai ver. O motorista de aplicativo foi atacado com um facão durante uma corrida. Já já a imagem completa para você. Também a mãe acusada de matar a própria filha, que vai a júri popular amanhã. Ela foi presa aqui na nossa região. Imagens agora do Centro Cívico. A Prefeitura de Londrina abriu um teste seletivo para contratação temporária de profissionais que vão atuar no acompanhamento de projetos de obras. Só para engenheiros civis são 27 vagas com salários de R$ 9.300. Também há oportunidades para engenheiros elétricos e arquitetos. As inscrições vão até 22 de setembro. E você já sabe, lá no G1 tem mais informações.
Londrina agora com 28 graus. Rocket 2025, patrocínio